Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Geek Lógica, o quadro do Geek Hub que vai ajudar você a estudar para concursos e vestibulares enquanto se diverte. Para isso, a gente vai trazer aqui questões clássicas, tanto de concursos quanto vestibulares, e nós vamos adaptá-las para esse universo que a gente tanto gosta. E a questão de hoje é a seguinte: se o Sop é valente, a Nami é perspicaz e o Sanji é voluntarioso, o Luffy é o quê? Aventureiro, corajoso, ousado ou pirata? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Enquanto isso, aproveita para dar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas. E aí, vamos lá? E aí, já sabem a resposta? Então, deixem nos comentários o que vocês pensaram, a resposta que vocês chegaram e o raciocínio que vocês utilizaram. E bora começar. Nesse tipo de questão, quando a gente tem o nome de uma pessoa e um adjetivo relacionado, em geral, a gente tem que tentar entender uma lógica entre as duas palavras. Então, a primeira estratégia que a gente vai utilizar é comparar o número de letras. Nessa estratégia, a gente pega o nome do personagem, conta o número de letras de cada nome e também os adjetivos e conta o número de letras dos adjetivos. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o Sop, que tem 5 letras, e Valente, 7 letras. A gente pode também tentar fazer algum tipo de operação matemática e tentar entender se existe alguma relação entre esses números. Então, por exemplo, aqui a gente pode pegar 7 menos 5, 2, e a gente vê que entre o Sop e Valente, entre o número de letras das duas palavras, a gente tem uma diferença de duas letras. A gente pode seguir com os outros nomes e tentar entender se existe alguma lógica por trás desse raciocínio. Nami tem 4 letras e perspicaz tem 9 letras. Quando a gente faz a subtração, a gente encontra que perspicaz tem 5 letras a mais do que Nami. Então, no primeiro conjunto de palavras, a gente tem uma diferença de 2 e no segundo, de 5. O terceiro exemplo, quando a gente pega Sanji e voluntarioso, Sanji tem 5 letras e voluntarioso tem 12 letras. Nesse caso, quando a gente faz 12 menos 5 igual a 7, a gente entende que o voluntarioso tem 7 letras a mais do que Sanji. Quando a gente compara as três possibilidades, no primeiro item a gente chega no número 2, no segundo item no número 5 e no terceiro item no número 7. Não é uma sequência lógica, 2, 5 e 7. Então, essa não é a estratégia mais adequada, mas muitas vezes nesse tipo de questão a gente poderia encontrar, por exemplo, 2, 4 e 6, e aí buscaria para o próximo conjunto de palavras alguma lógica, por exemplo, que a subtração entre o adjetivo e o nome do personagem fosse, por exemplo, 8. Então vamos para uma segunda estratégia, que é verificar a lógica alfabética entre as palavras. Quando a gente pega o conjunto o Sop e Valente, a gente vê que o Sop começa com U e Valente começa com V. Quando a gente coloca em ordem alfabética para tentar verificar alguma lógica, a gente vê que U de Usopp vem logo antes de V de Valente. Então a gente tem essa sequência lógica U-V. Quando a gente vai tentar a mesma estratégia com Nami e Perspicaz, a gente vê que não acontece a mesma coisa. Nami começa com N, Perspicaz começa com P, e entre o N e o P a gente tem a letra O. Quando a gente tenta a mesma estratégia com Sanji, que começa com S, e o voluntarioso, que começa com V, a gente percebe que entre o S e o V a gente tem duas letras, o T e o U. Mas se a gente observar a sequência das palavras, o Sop e Valente eles têm zero letras entre as suas iniciais, U e V. Quando a gente olha para Nami e Perspicaz, a gente tem uma letra entre N e P. E quando a gente olha para Sanji e Voluntarioso, a gente tem duas letras entre S e V. Então a gente pode chegar na seguinte lógica. No primeiro conjunto de palavras, zero letras entre as iniciais. No segundo, uma letra entre as iniciais. E no terceiro, duas letras entre as iniciais. A gente pode tentar a mesma coisa com a palavra Luffy para ver se a gente encontra alguma lógica.
Então, Luffy começa com a letra L. A gente separa então a letra L e vamos tentar colocar três letras a seguir: M, N, O. Então, agora que a gente já tem três letras depois do L, a próxima letra deverá ser a letra que iniciaria o adjetivo, que é a letra P. Quando a gente olha nas alternativas, a gente vê que realmente tem uma palavra que começa com a letra P, que é a palavra pirata. Então, agora a gente consegue observar a lógica. Entre as duas primeiras palavras, zero letras entre as iniciais, entre as segundas, uma letra entre as iniciais e assim por diante. Então, a gente chega que a resposta correta é a letra D, pirata. E aí? Comenta aí se você acertou ou como chegou na resposta, se você teve alguma estratégia diferente ou se você entendeu a questão de uma maneira diferente. E se você tiver alguma questão que gostaria de ver por aqui ou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Obrigado, por hoje era essa a questão e até mais.